A paz, amados, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência nas nossas aulas que fazemos toda manhã de domingo, no estudo bíblico da Palavra do Senhor. E como você tem acompanhado nas aulas anteriores, nós estamos num novo módulo, e nesse módulo nós estamos estudando sobre paradoxos bíblicos. E vimos nas aulas anteriores o que é o paradoxo, demos definições sobre o tema, vimos alguns exemplos de paradoxos e hoje nós vamos dar sequência nesse tema proposto pela denominação aqui em Taboão da Serra, e juntos nós vamos caminhar nesse sentido e vamos aprender um pouco mais sobre esse tema tão importante na Palavra do Senhor. E queridos, embora nós não estamos conseguindo fazer as nossas reuniões, as nossas aulas presencialmente no templo, mas ainda assim é importante nós continuarmos tendo esse contato online, a fim de que nós possamos aprender mais um pouco da Palavra do Senhor e ser edificados pela mesma. Isso é de extrema importância. E desde já fica o nosso agradecimento ao pastor Fernando, pastor da Igreja Batista Fonte, que tem cedido gentilmente o material que ele preparou para o pastor Samuel, a fim de nós usarmos o material do pastor para o nosso estudo que estamos fazendo todas as manhãs. E dito isso, queridos, vamos então dar sequência no tema proposto. Mas antes de nós continuarmos, na aula anterior nós vimos sobre os paradoxos bíblicos. E você se lembra o que é paradoxo? Talvez passou aí uma semana e você já tenha esquecido, né? Mas paradoxo, relembrando, é uma declaração aparentemente verdadeira que leva a uma contradição lógica ou uma situação que contradiz o senso ou a intuição comum. E nós vimos que, em termos simples, paradoxo é o oposto do que alguém pensa ser verdadeiro. Vimos também que existem dois tipos de paradoxo. Nós vimos que existe o paradoxo retórico e nós vimos que existe o paradoxo lógico. O paradoxo retórico é aquele que se apresenta, é uma figura usada para lançar luz sobre um tópico, desafiando a razão da outra pessoa e assim assustando essa pessoa. E o paradoxo lógico, nós vimos que trata-se de uma afirmação e essa afirmação ela é autocontraditória, ou pelo menos parece ser de uma forma ou de outra, a afirmação não pode ser conciliada diante da razão humana. Falamos na aula anterior sobre o paradoxo do amor, você se lembra? E usamos como parâmetro o texto escrito em Mateus no capítulo 5. Vimos também sobre o paradoxo do trabalho, tendo como parâmetro o Salmo 127, o verso 2. Caso você não tenha assistido a aula anterior, você pode estar assistindo a aula anterior e a fim de você verificar esses temas que foram abordados e juntos nós caminhamos então nesse entendimento. Mas continuando nessa manhã o estudo sobre paradoxo, nós vamos falar sobre um tema muito importante e é um tema que está em evidência nos nossos dias, de uma grande proporção. Nós vamos falar um pouco sobre ansiedade e paradoxo é voltado para a ansiedade, sobre esse tema que é de extrema importância. E eu quero ler com você, para nós falarmos um pouco sobre a ansiedade, o que está escrito e registrado em Mateus no capítulo 6, vamos ler do verso 31 ao verso 34. Se você quiser, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, onde você estiver, no seu trabalho ou na sua casa, ou você pode simplesmente anotar e posteriormente você faz a leitura com mais calma quando você tiver um tempo melhor. Mas você pode acompanhar a leitura que eu vou fazer para você agora. E o texto diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis dizendo, que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou com que nós havemos de vestir? Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Tem outro texto interessante que nós podemos usar, estudando sobre esse tema, paradoxo, ansiedade, e ele está registrado em Provérbios, no capítulo 12, verso 25. Nesse capítulo, Salomão ele escreveu o seguinte: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Já indo para o Novo Testamento, nós vamos à carta escrita por Pedro,
1 Pedro, capítulo 5, verso 7, Pedro nos diz: lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nota-se que os textos que nós lemos, olhado para a lógica humana, eles são paradoxais. A Bíblia nos diz que nós não devemos andar ansiosos, mas que devemos colocar as nossas necessidades, as questões da vida, diante de Deus e descansar em Deus, porque Deus, Ele cuida de nós. Nós até usamos a famosa frase nos nossos encontros, no nosso dia a dia: Deus é bom e Ele cuida de nós. Você está lembrado? Faz um tempinho que nós não nos encontramos pessoalmente, mas nós costumamos usar essa frase nas nossas reuniões ou nos nossos encontros. Nós costumamos frisar essa frase, que é uma verdade que nós temos vivido. E, queridos, falando ainda sobre ansiedade, agora saindo um pouquinho sobre os textos bíblicos que nós lemos, mas indo para a psicologia, o que a psicologia ela fala sobre ansiedade? Ela diz que a ansiedade é um sentimento vago e é um sentimento desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto derivado de uma antecipação de perigo, de algo desconhecido, de algo estranho. Resumindo, a ansiedade pode ser entendido como uma espera de algo que está por vir, e por conta disso a pessoa vive angustiada, impaciente, antecipadamente. Para a psicologia, a ansiedade é um sentimento comum e é um sentimento frequente no ser humano. Ele é útil até para a sobrevivência e proteção do próprio indivíduo. Isso é o que diz a psicologia. Ocorre que, quando esse sentimento ele se torna em alta frequência e intenso, ele deixa de ser um fator positivo e ele passa a ser um fator negativo para o próprio indivíduo, passando então a prejudicá-lo na sua qualidade de vida. O famoso pastor batista Charles Spurgeon, ele dizia o seguinte: a ansiedade não tira o problema de amanhã, ela só tira a paz de hoje. Veja o que Spurgeon ele diz e declarou: a ansiedade ela não tira o problema de amanhã, mas ela só tira a paz de hoje. E o cristão ele tem vários motivos para se alegrar todos os dias. Muitas vezes não é isso que acontece na nossa realidade. Muitas vezes o cristão ele se pega ansioso, ele se pega tenso, angustiado, né? E Paulo ele sabia muito bem disso. Paulo ele escreveu aos Filipenses, lá no capítulo 4, no verso 4, ele disse o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Palavras do apóstolo Paulo. Ou seja, o que Paulo ele quis dizer? Ele quis dar o entendimento que Deus quer que você seja feliz. Deus quer que eu seja feliz. Deus quer que nós sejamos felizes. Paulo, ele ainda disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. E por que Paulo disse isso? Porque ele sabia que a ansiedade tira a alegria. A ansiedade ela acaba tirando a paz do cristão. Bom, mas se a ansiedade é algo comum no ser humano, nós vimos que a psicologia diz isso. Então há uma contradição quanto os textos que nós lemos, Provérbios, o texto que nós lemos agora de Paulo também, há contradições nesses textos, porque se é comum eu andar ansioso, é uma coisa comum, é inerente ao ser humano, então como a Bíblia fala que eu não posso andar ansioso, como a Bíblia me orienta a não andar ansioso? Há uma contradição no escrito bíblico, não é verdade? A gente pode ter esse entendimento no primeiro momento. Mas, analisando o que a Bíblia diz sobre a ansiedade, não há contradição alguma. Quando a Bíblia diz e quando Paulo diz que nós não devemos andar ansioso, quando a Bíblia diz que nós não devemos andar ansioso, o sentido é outro diverso do entendimento comum. Olha o paradoxo ele aparente nesses textos. Existem coisas que nos deixam ansiosos. Exemplo, uma entrevista de emprego, se eu vou fazer uma prova num concurso público, eu fico ansioso. Às vésperas de um casamento é normal a pessoa ficar ansiosa, o nascimento de um filho a pessoa fica ansiosa. A ansiedade ela é normal, se eu vou fazer uma prova para exercer uma função eclesiástica, eu fico ansioso, eu fico preocupado, isso é normal, esse tipo de ansiedade. Essas situações, elas até trazem um certo tipo de desconforto, mas quando Paulo fala que nós não devemos andar ansiosos, mas que nós devemos colocar todas as questões diante de Deus, Paulo não fala sobre uma ansiedade num grau pesado, mas uma ansiedade num grau leve.
Paulo e a Bíblia fala sobre ansiedade no sentido daquele medo que ele não te paralisa. Porque quando a ansiedade ela é de uma maneira forte, no sentido de te paralisar, no sentido de te bloquear, no sentido de te entristecer, aquela ansiedade que tira a sua alegria, que tira a sua paz, é contra esse tipo de ansiedade que a Bíblia fala que nós não devemos andar ansioso. Por quê? Porque nós devemos nos alegrar no Senhor. Nós temos motivos para nos alegrar no Senhor. E nós não podemos nos apegar nesse sentimento que vai nos prejudicar, nos paralisar, nos angustiar e até causar um mal à nossa saúde, porque a ansiedade, em proporções dessa forma, que te paralisa, te bloqueia, te angustia, ela te paralisa e ela até causa problemas patológicos em você. Você pode contrair doenças se você andar dessa forma. Então a Bíblia ela fala de uma ansiedade num grau leve. É esse tipo de ansiedade que nós podemos ter, mas a ansiedade num grau pesado que te prejudica, que faz com que a sua saúde seja afetada. A Bíblia ela dá esse entendimento que nós não devemos andar ansiosos nesse sentido. A ansiedade leve é comum, nós vamos viver ansiosos durante a nossa vida. Como foi dito há poucos minutos atrás, a ansiedade ela é inerente, comum a todo ser humano. Ela é até um fator positivo ser uma ansiedade leve, porque é um fato até de proteção do próprio indivíduo, porque a pessoa ela fica ansiosa com o que vai acontecer, com o dia de amanhã, com o novo, com aquilo que não se espera, aquilo que não está concreto ainda. Paulo, ainda em Filipenses no capítulo 6, Paulo ele nos dá alguns remédios que nós podemos usar para combater a ansiedade. E nós vamos ver esses remédios agora. Filipenses no capítulo 4, no verso 6 ao verso 7, Paulo ele disse o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em todas conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. No verso 7, ele diz o seguinte: e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Palavras do apóstolo Paulo. Paulo então ele nos diz que um remédio para nós vencermos a ansiedade é a oração. Nós devemos colocar as nossas súplicas, as nossas petições diante de Deus, porque se nós usarmos esse remédio, ou seja, se nós vivemos e praticarmos uma vida de oração no nosso dia a dia, essa paz que excede todo o entendimento, que está no verso 7, ela vai tomar conta dos nossos corações e vai nos ajudar a trabalhar essa ansiedade. Orar tira a ansiedade. É isso que o apóstolo ele diz. Orar tira a ansiedade, é um remédio para tirar a ansiedade. Pode ser que o problema ele não seja resolvido com a oração, mas a oração ela vai alterar a condição daquele que ora. A oração é uma arma muito poderosa e ela tem que ser usada pelos nós cristãos e ela pode ser usada por nós nesse sentido de trabalharmos sobre a ansiedade. Aí as pessoas elas podem não entender como que você está vivendo dessa forma diante de um problema tão grande, diante de uma situação que qualquer pessoa estaria angustiada, qualquer pessoa estaria desesperada, qualquer pessoa estaria sem saber o que fazer. Você é acometido de uma paz, de uma tranquilidade, você está ali confiando e esperando em Deus. E é justamente isso que a oração faz. A oração ela transforma o ser humano, a oração ela transforma você no sentido de que você sabe que Deus está no controle de todas as coisas, você sabe que Deus é soberano, você sabe que Deus ele é bom, que Ele cuida de você, e isso traz paz para o seu coração, no sentido de você continuar prosseguindo, mesmo que venham situações mais terríveis diante de você. Nós temos tido experiências nesse sentido com alguns queridos, pessoas que nós conhecemos, que caminham conosco ou caminharam conosco, que passaram por problemas terríveis. Nós vemos que a oração ela fez e produziu um grande efeito no sentido da pessoa caminhar, prosseguir, confiando que Deus daria vitória, que Deus daria a solução, e isso trouxe paz. Isso fez com que a ansiedade ela não se tornasse algo que paralisasse a pessoa, que angustiasse, que tirasse a paz dessa pessoa. A oração ela tem esse poder, e é por isso que Paulo diz que nós devemos usar essa arma, essa ferramenta no nosso dia a dia. Outro remédio que Paulo diz que nós devemos usar é ter bons pensamentos. E isso não significa confissão positiva, não é nada disso.
pensamentos bons nós devemos ter. No verso 8, Paulo ele diz isso. Olha o que ele diz. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha só o que Paulo diz, uma coisa simples, né? Nós termos bons pensamentos nas nossas vidas, no nosso dia a dia, e não ficar colocando pensamentos maus, pensamentos que vão nos colocar para baixo, pensamentos que vão nos angustiar, pensamentos que vão nos deixar mais ansiosos ainda, pensamentos que poderão até agravar o nosso problema. Não, Paulo ele diz que nós devemos ter bons pensamentos, pensar nas coisas boas, pensar naquilo que Deus já fez, naquilo que Deus faz por nós, pensar em coisas positivas, e isso irá nos ajudar no sentido de nós não vivermos angustiados com ansiedade. E Paulo ele nos ensina isso, sabendo, queridos, que Deus ele é soberano, Deus é bom e Deus ele cuida de nós. Pense nas coisas boas de Deus, não pense naquilo que irá aumentar a sua ansiedade. Pense em coisas positivas, pense em coisas que irão edificar a sua vida. Outro remédio que o apóstolo ele diz nesses versos, nesse capítulo que ele escreveu, Paulo ele fala que nós devemos ter bons relacionamentos. No verso 9 Paulo diz isso. Paulo ensina isso. Nós devemos estar aonde e na companhia de homens e mulheres de Deus, porque eles acrescentarão coisas boas para as nossas vidas, elas nos ajudarão na nossa fé, na nossa caminhada. Então, nós trabalharmos os nossos relacionamentos e estarmos próximos de pessoas que irão nos ajudar e não nos colocar para baixo, é um ponto positivo nesse sentido de nós trabalharmos a ansiedade. E outro remédio que o apóstolo Paulo ele também fala que nós devemos usar é o contentamento, satisfação. Ele fala isso no verso 11 em diante. Estar satisfeito e estar contente com Deus em qualquer situação, tanto nas horas boas quanto nas horas más. Paulo ele nos ensina isso. E se nós usarmos esses remédios, nós teremos condições de vencer a ansiedade, de vivermos conforme o ensino bíblico, conforme aquilo que o Senhor nos diz que nós devemos viver nas Escrituras. Aí eu pergunto a você, se Deus está no controle, por que eu preciso me preocupar? Deus ele está no controle da sua vida, não está? Então por que você tem que andar preocupado? Entenda uma coisa, a confissão, a confiança de Deus, ela é fundamental na nossa vida, mas isso não implica na irresponsabilidade humana da nossa parte. Lembre-se que texto sem contexto gera pretexto. Quando a Bíblia fala que nós devemos descansar em Deus, não significa que nós devemos simplesmente cruzar os braços e passe de mágica, né? Como uma palavra mágica e que eu falo, que eu declaro e os meus problemas eles vão desaparecer, eles vão sumir. Não é isso. Você tem que fazer a sua parte e confiar em Deus, que Deus ele irá confirmar a bênção dele e a palavra dele na sua vida, e as bênçãos do Senhor virão naturalmente sobre a sua vida. Exemplo, se eu quero sair do aluguel, pelo menos a maioria das famílias brasileiras, elas têm o sonho da casa própria, elas querem sair do aluguel. E se eu quero sair do aluguel, comprar um imóvel próprio, eu preciso trabalhar, eu preciso juntar dinheiro, e eu coloco isso diante de Deus, essa ansiedade, aquilo que eu preciso. A Bíblia fala que eu devo lançar diante de Deus a minha ansiedade, as questões, aquilo que eu desejo, aquilo que eu espero alcançar e viver, eu tenho que colocar diante de Deus. A Bíblia me ensina isso. Mas o fato da Bíblia falar que eu tenho que tomar essa atitude, esse posicionamento, não significa que eu tenho que cruzar os braços. Eu tenho a minha responsabilidade, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que juntar dinheiro, fazer planejamento, e eu oro, faço a minha parte, confio em Deus, e Deus ele vai abrindo as portas, Deus ele vai me dando saúde, Deus ele vai me dando trabalho, as coisas vão acontecendo, e quando o tempo passar e chegar o tempo certo que Deus determinou, eu vou conseguir alcançar esse sonho, alcançar esse objetivo. Mas é preciso que eu tenha esse tipo de posicionamento e que eu tenha a minha responsabilidade nessa situação. Se preocupar, ter ansiedade leve na nossa vida é uma coisa comum. Você já teve momentos de ansiedade, eu já tive momentos de ansiedade,
nós teremos momentos de ansiedade na nossa vida, isso é comum, nós somos seres humanos e nós temos as nossas ansiedades, mas num grau leve, num grau natural, num grau que é normal e é comum no ser humano. Agora, nós andarmos ansiosos no sentido de perdermos a nossa paz, a nossa alegria, a nossa saúde, Deus ele nos orienta a não ter esse tipo de ansiedade. A Bíblia orienta a nós não andarmos ansiosos nesse sentido. Lembrando que tudo é voltado para o equilíbrio. Aliás, equilíbrio é o ponto-chave, né? É difícil conseguir algumas vezes o equilíbrio. Mas nós devemos ter o equilíbrio emocional, porque se nós tivermos o equilíbrio emocional, nós não vamos andar ansiosos dessa maneira que a Bíblia nos ensina a não andar. Aliás, equilíbrio emocional é tudo na nossa vida, tudo há que se ter um equilíbrio. E refletindo, queridos, o que nós vimos na aula de hoje, eu quero fazer algumas perguntas e faço algumas perguntas para você refletir. Aí onde você está, seja no seu trabalho, tem pessoas que estão em atividades essenciais e precisam estar trabalhando, mesmo nesse tempo de quarentena, estão trabalhando. E aí onde você estiver, ou na sua casa, tomando seu café agora pela manhã de domingo, você pode refletir nessas perguntas, relembrando que nós já abordamos na nossa aula dessa manhã, e fica aí de retórica para você refletir. Existe ansiedade benéfica? Eu sou muito ansioso? Que motivos me causam ansiedade? Tá, algumas questões para você refletir. Como lidar com a ansiedade? Por que eu fico ansioso? Por que você fica ansioso? A ansiedade afeta as minhas decisões? O Senhor está satisfeito pela forma com que eu encaro a ansiedade? O que eu preciso mudar em minha vida quanto à questão da ansiedade? Tá, aí umas perguntas para você refletir nessa manhã, lembrando que nós já vimos nessa aula nos minutos que passaram. Lembrando ainda aquela frase que eu disse na aula anterior, que é uma frase forte, uma frase para nós termos guardado e para nós meditarmos nessa frase. O verdadeiro chamado de um cristão não é fazer coisas extraordinárias, mas fazer coisas comuns de uma forma extraordinária. E com essa frase, querido, eu encerro a nossa aula dessa manhã e eu espero você em um próximo encontro. Que Deus te abençoe.